A trégua na guerra comercial recém-conquistada na reunião do G20 entre Estados Unidos e China aparentemente está em bastante risco, hein? Principalmente por conta de uma empresa chamada Huawei, a segunda maior empresa de telecomunicações do mundo, que recentemente superou a Apple. Quer saber qual que é a total relação de tudo isso e os impactos na economia mundial? Então se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó, meu nome é Ricardo Marcílio, e tô aqui para falar para vocês hoje um pouquinho sobre a guerra comercial, atualizar um pouco, né? Talvez faz tempo que vocês vão ter novas informações sobre essa guerra comercial, e explicar para quem não sabe, né, brevemente, e falar que recentemente ela está mais forte do que nunca. Se aparentemente tinha apaziguado um pouco na reunião do G20, a coisa está complicando de novo. Vamos lá, ó. Para vocês entenderem o que seria essa guerra comercial. Quando o Trump foi eleito, ele tinha uma plataforma de governo chamada America First, ou seja, vou pensar primeiro nos americanos e depois pensar nos outros países. Nisso ele começou a querer saldar uma série de dívidas, uma série de déficits comerciais que existiam com outros países. Por exemplo, com o NAFTA, com a União Europeia. E aí ele percebeu que de todas as economias, todas as relações comerciais, a que apresentava o maior déficit, ou seja, a que os Estados Unidos mais perdia dinheiro, era com a China. E aí o Trump resolveu que não poderia deixar essa situação dessa maneira. A balança comercial tão desfavorável assim. Então o que ele fez? Ele começou a aumentar a taxa sobre alguns produtos. Ele começou a aumentar os impostos, as barreiras alfandegárias sobre alguns produtos chineses, principalmente os de maior tecnologia, alegando aí que também eles roubavam um pouco de informações, tecnologia e tal. O Xi Jinping, que hoje a economia chinesa é a segunda maior economia mundial, não deixou isso barato e falou assim, Trump, se você vai aumentar as suas taxas, eu também aumento as minhas. A China foi lá e respondeu, o Trump foi lá e respondeu aumentando as taxas, a China aumentou as taxas, e hoje nós temos um embate gigantesco entre as duas maiores economias do mundo, que é a China e os Estados Unidos. Quando a gente pensa a curto prazo, fala assim, nossa, que bom, né? Se Estados Unidos está comprando menos coisa da China e a China comprando menos coisa dos Estados Unidos, isso é bom para países, por exemplo, como o Brasil. O Brasil, se vocês observarem, a exportação de soja brasileira aumentou demais. Porque a China, ela comprava a soja do Brasil e também dos Estados Unidos. Ela deixou de comprar soja dos Estados Unidos e agora está comprando somente a soja brasileira. A nossa balança comercial, a nossa exportação de soja aumentou significativamente. Só que pensar dessa maneira é enxergar muito a curto prazo. Por quê? Porque o capitalismo ele é um sistema econômico que precisa de consumo, ele precisa de compra e venda. Então, se nós temos hoje as duas maiores economias do mundo sobretaxando uma outra, isso impacta no mundo inteiro. E é claro que o mundo inteiro está buscando uma solução para isso. O G20 se reuniu recentemente em Buenos Aires, tá? E nessa reunião, o Trump ele foi bastante, digamos assim, assediado por outros países. O Putin quis fazer uma conversa com ele ali, o Trump rejeitou porque tem alguns problemas entre Rússia e Ucrânia. O Xi Jinping também fez uma pequena reunião com o Trump e eles anunciaram que eles vão dar uma trégua nessa guerra comercial. Uma trégua de 3 meses. Então eles vão passar 3 meses sem aumentar a sobretaxa em cima de um do outro, né? E vão tentar buscar uma solução. Caso essa solução não venha, que eu particularmente estou especulando, hein? Mas o que eu particularmente acredito, aí eles vão novamente aumentar sobre as taxas em cima um do outro aí, aumentar as taxas novamente, e isso vai provocar uma recessão no comércio mundial. Quando os dois anunciaram, e olha que foi só uma trégua, hein? Não foi nenhuma solução para essa guerra comercial, foi só uma trégua, o que aconteceu? As bolsas de valores do mundo dispararam. Por quê? Porque os investidores se sentem mais confiantes se as duas maiores potências, pelo menos, não sobretaxam mais uma outra, ok? Beleza, pegando esse contexto, né, de aparentemente apaziguamento, redução ali dos probleminhas, acontece que recentemente, né, ontem, tivemos aí vou ler aqui para vocês, a Meng Wanzhou. Pessoal, quem que é essa Meng Wanzhou? A Meng Wanzhou, vou colocar a fotinha aqui dela para vocês, ela é hoje uma das lideranças de uma empresa chamada Huawei, que é a segunda maior empresa de telecomunicações do mundo, que é uma empresa chinesa. Essa empresa, ela vem passando por uma série de problemas frente aos países desenvolvidos. Por quê? Porque com essa liderança gigantesca que ela tem, ela está começando a colocar, por exemplo, seus dados telefônicos em outros países, nos Estados Unidos,
em alguns países da União Europeia. O Reino Unido, por exemplo, recentemente vetou a entrada dessa empresa no sistema de comunicação. E sabe por quê? Porque comunicação hoje, comunicação geopolítica é poder. Imagina uma empresa chinesa tendo acesso a todas as informações de vários usuários de Estados Unidos e de União Europeia. Então essa empresa constantemente ela era ameaçada, ela era vista como uma empresa que estava praticando espionagem. A empresa jura, né? A Huawei jura que ela não tem nenhum tipo de relação com o Estado chinês, mas convenhamos, até dá para entender os países desenvolvidos, porque a gente sabe que a economia chinesa é uma economia completamente centralizadora. Então o Estado ele interfere muito na vida econômica das empresas. E por que não controlaria, por exemplo, o acesso à informação de uma empresa chinesa? Pode ser que sim, ok? Fato é, os Estados Unidos anunciou também que a empresa Huawei ela feriu algumas sanções econômicas. Os Estados Unidos ele tem alguns problemas comerciais com alguns países. Por exemplo, com Cuba, desde lá da transformação de Cuba em um país socialista. Tem alguns problemas com o Irã desde 2015. 2015 foi solucionado. O Trump, solucionado entre aspas, né? O Trump ele se retirou do acordo com o Irã. Isso esse ano, tá? É atualidade, talvez até tema para próximos vídeos. Poderemos conversar sobre isso. E tem problemas também com a Coreia do Norte. Vocês sabem por quê? Toda essa questão da Guerra das Coreias e tal. A empresa Huawei, ela foi denunciada, ela foi acusada, aliás, de estar corrompendo, está saindo das sanções comerciais praticadas pelos Estados Unidos. Então está ferindo o que teoricamente os Estados Unidos previu nas suas sanções comerciais, que as empresas não poderiam praticar comércio com o Irã, enquanto o Irã não abrisse a sua economia, não abrisse o seu comércio aí, principalmente por conta do desenvolvimento de armas nucleares, conflitos com Israel e por aí vai. Ok. A Huawei não concordou com isso, tá? Ela não concorda, ela acha que ela não feriu tal. Mas hoje, essa executiva, né, que é filha, aliás, do dono da empresa, a Meng Wanzhou, ela foi presa no aeroporto lá no Canadá. E ela está sendo mandada extraditada para os Estados Unidos. E aí a grande questão e ela vai ser julgada na sexta-feira. A grande questão mas por que ela foi presa? Não há motivos aparentes, pelo menos. Para ela ter sido presa, uma pessoa importante da China, no aeroporto canadense e está sendo extraditada para os Estados Unidos, é porque alguma coisa muito grave os Estados Unidos têm a dizer sobre ela. Mas até agora, pelo menos até sexta-feira, a gente não vai ter novas informações. O governo chinês já considerou uma medida totalmente descabida no momento em que as duas potências estão buscando uma paz, estão buscando uma convergência geopolítica para ver se cessam ou pelo menos diminuem essa guerra comercial. Os Estados Unidos adotam uma postura muito radical do ponto de vista geopolítico. A China pediu a extradição imediata da Meng Wanzhou, da Meng Wanzhou, mas os Estados Unidos falou que pelo menos até sexta-feira, pelo menos até o julgamento, isso não vai acontecer. Professor, o que pode vir a acontecer a partir disso? Tudo é no campo da especulação, tá? Bem provavelmente as bolsas de valores vão cair, tá? Elas vão cair porque os investidores vão se sentir mais inseguros. Meu Deus, a guerra comercial vai voltar, vai ficar ainda mais intensa. A relação entre China e Estados Unidos vai se estremecer cada vez mais. Hoje nós temos uma aliança geopolítica se formando ali no Oriente, com Rússia, com China. Recentemente o Putin e também a China, também o Xi Jinping, anunciaram que vão investir pesado na Venezuela, ou seja, um país que estava sendo acusado de ferir os direitos humanos pelos Estados Unidos, e convenhamos, galera, com toda a razão, tá? Mas enfim, tá aumentando a animosidade geopolítica entre os países. E isso é bastante perigoso, não só para a sociedade, mas para o comércio mundial. Dificilmente a gente vai ter hoje uma guerra militar, né? Uma guerra de trincheiras, que nem a Primeira Guerra Mundial, mas uma guerra informacional, com um país bloqueando o outro, e uma guerra comercial, com a prática de sanções, de punições, isso é bastante plausível. E convenhamos, o Brasil está se posicionando totalmente pró-Estados Unidos. Até que ponto, geopoliticamente, isso vai ser bom para o nosso território? Porque, economicamente, o nosso maior parceiro comercial é a China, não é mais os Estados Unidos. A gente tem grandes relações comerciais com os países árabes, que em grande maioria são contra as políticas americanas e as políticas de Israel. Ou seja, o mundo está à beira de um colapso, pelo menos um colapso econômico. E a guerra comercial, se essa situação não for bem entendida no futuro próximo, ela tende a se aumentar, a se propagar ainda mais. Ok? Galera, acho que era mais isso o recado que eu tinha para falar para vocês.
Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui pra mim, tá? Que eu vou ler tudo, vou buscar responder tudo aí pra vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo, né, esses vídeos que eu tô trazendo pra vocês. Eu abri esse canal pra gente bater um diálogo melhor sobre geopolítica, atualidades. Eu particularmente amo falar sobre o assunto e acho que é um jeito legal da gente conseguir se comunicar com maior eficiência. Se tiverem sugestões de possíveis temas, só deixar no comentário também. Dá um curtir aí que isso ajuda bastante. Se tiver algum amigo interessado no tema também, compartilha com ele que isso vai ser super interessante. Se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. Até o próximo vídeo. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.